Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de agosto de 2023, notadamente às 9h43 da manhã, resolvi compartilhar um tema com os senhores e senhoras que, não obstante parecer simples ou comezinho, todavia em que pese nos permitirá fazer uma grande reflexão acerca de todo um estado de insegurança jurídica, estado, uma crise de legalidade e legitimidade em que, ao longo da história, o Brasil vem passando, notadamente nos últimos tempos, em que se ouve falar em ativismo judicial, em constitucionalismo abusivo e até mesmo uma espécie de injustiça epistêmica, onde, desde idos de 2007, a erudita juiz-filósofa britânica, a saber, Miranda Fisher, professora da Universidade de New York, em sede de uma erudita tese de doutorado, vem disseminando ao longo do mundo, que consiste exatamente uma injustiça que se divide em testemunhal e hermenêutica, que já foi também, ou já fora também, objeto de um vídeo aula onde eu verticalizei dada temática, no sentido de dizer que as pessoas sofrem as mais diversas e odiosas injustiças ao longo da história, simplesmente por sua mera identidade, sua mera condição social, econômica, cultural e etc. Mas isso não será objeto do tema de hoje, apenas como ordem dicte, ou seja, como parte do fundamento do presente estudo. Mas você pode acessar o presente canal e ter acesso a esse vídeo aula onde eu falo do ativismo judicial combinado com a injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica da lavra da erudita juiz-filósofa e professora da Universidade de New York, a saber, Miranda Fisher, desde ido de 2007. Mas, antes mesmo de comunicar o título do nosso estudo de hoje, dou as boas-vindas para os senhores e senhoras ao presente canal da Cidadania, que se divide em dois, ou seja, o primeiro canal do Dr. Sabino, que esta semana modifiquei o nome para o Oráculo do Conhecimento Jurídico e da Fé, o canal da Cidadania, e o presente canal é o canal de Sabino Advocacia News, também canal da Cidadania, onde, tanto no primeiro canal como no presente canal, você tem aí a oportunidade de diariamente compartilhar comigo e ter acesso, portanto, a aulas das mais diversas, versando sobre o devido exercício da cidadania, direito constitucional, direito à saúde, direito à propriedade, direito imobiliário, direito previdenciário, em especial aquilo que vem sendo pacificado pela Egrégia Corte do STJ, que é responsável por pacificar a jurisprudência pátria dos tribunais das 27 federações do Brasil, bem como fazer controle de legitimidade e legalidade de toda ordem jurídica interna infraconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, onde, certa feita, o verdadeiro águia de Aia, a saber, Rui Barbosa, disse que tem a faculdade de errar por último, tem a legitimidade de fazer o devido controle constitucional, para além de ser o guardião da mesma. E esta é a razão pela qual convido os senhores e senhoras a se inscreverem no presente canal, se não o fizeram ainda. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas. Em especial também, passem a fazer parte, a ser parte integrante do presente canal, no sentido de se interagir comigo,
até mesmo para me motivar ainda mais a continuar a desenvolver esse trabalho de forma gratuita, para diariamente compartilhar com os senhores e senhoras em relação ao devido exercício da cidadania. E a razão para vocês que ainda não se inscreveram no presente canal, em especial também a partir do presente momento passar a interagir comigo, é exatamente porque no presente canal da cidadania este é o único, sem nenhum demérito a nenhum outro, tampouco sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria dos mais diversos temas que diariamente delibero no presente canal. Mas o fato é que no presente canal, para além de você ter aí a oportunidade de se livrar e até mesmo de se acautelar, se envolver em mais diversos problemas do dia a dia, em relação aos mais diversos tipos de obrigações, direitos e obrigações, o trocinho por via reflexa quando você está em problema, envolvido em problemas jurídicos dos mais diversos, seja na área civil, na área administrativa, na área penal, na área constitucional, na área do emprego, desemprego, concurso público, saúde, etc. No presente canal da cidadania você tem aí a oportunidade de mandar mensagens propondo até para eu escrever e falar sobre determinado tema do direito, seja na área de saúde, na área de educação, um problema que você esteja passando e que queira compartilhar comigo. Não se resigne, tampouco faça a menor cerimônia para, a partir do presente momento, mandar sua mensagem de forma educada, elegante e respeitosa, que eu terei a maior honra de, dentro de meu tempo, responder para cada um de vocês. E esta é a razão pela qual, novamente, convido os senhores e senhoras, dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, para ser parte integrante do mesmo, se inscrevendo, dando seu like, compartilhando o presente vídeo aula com o maior número de pessoas, propondo, deixando sua sugestão de tema que você gostaria que eu falasse, o problema que você eventualmente pode estar envolvido, e dentro do possível darei a resposta para tentar te ajudar de alguma maneira. Dito isto, avanço no sentido de comunicar o título, objeto do nosso estudo de hoje, a saber, por que no Brasil se faz tudo no mínimo 2 vezes. À luz do ativismo judicial, da injustiça epistêmica e, em especial, portanto, do constitucionalismo abusivo. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, que certa feita não olvidara em dizer, existir no mundo ano-luz mais coisa do que nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já parto diretamente para a parte introdutória do presente estudo temático, que consiste exatamente em fazermos uma abordagem sintética ou objetiva acerca do marco temporal que delimitará os contornos e alcances do pano de fundo da presente temática, o que o faz, portanto, nos termos que segue infra. Ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos dos mais diversos tipos de constitucionalismo, de democracias, a ponto de, recentemente, surgir um novo debate no direito constitucional, que vem sendo encampado desde do ano 2000, notadamente por um colega americano, um erudito, um best-seller, professor e advogado, escritor, a saber, David Landau, para quem vem disseminando a tese do constitucionalismo abusivo. E para quem não sabe, desde já informo
o que significa esse novo Instituto Constitucional, novo em tese, pois, não obstante o mesmo vir sendo deliberado e disseminado a partir dos anos 2020 para cá, em especial pelo eminente ministro Roberto Barroso, em que pese o mesmo já existe em nosso ordenamento jurídico há longo tempo. E o constitucionalismo abusivo consiste exatamente em determinada democracia, seja ela direta ou indireta, seja ela autocrática ou não, e nem se pode dizer e falar em democracia autocrática, e sim de governos tiranos, monarquias absolutistas, como existem as mais diversas, em especial na área do Oriente Médio, como por exemplo a Arábia Saudita, que acabaram de contratar o jogador Neymar, R$1 milhão por dia. Não à toa também a Arábia Saudita, em que pese sobre o aspecto geopolítico, é a segunda reserva, é o país que tem a segunda reserva de petróleo do mundo, e por via reflexo se torna também um dos maiores exportadores de petróleo, perdendo apenas para a Venezuela. Mas o fato é que o Instituto do Constitucionalismo Abusivo, notadamente defendido pelo americano David Sandel, consiste exatamente naquelas espécies de democracias que ele chama de abusiva, outros chamam de democracia abusiva, outros chamam de constitucionalismo abusivo, no sentido de as mais diversas democracias, em tese, fazer até mesmo juiz de uma espécie de torpeza legal. Para quem não sabe, sobre o aspecto penal e do direito constitucional, torpeza significa alguém se valer da própria torpeza. E a torpeza legal, sob a perspectiva do direito do constitucionalismo abusivo, consiste exatamente quando lança mão da própria legalidade, do próprio constitucionalismo, das próprias previsões eminentemente constitucionais, para justificar as mais diversas e odiosas omissões estatais e, em muitos casos, até mesmo para ampliar, esvaziar poderes, como foi o caso de Israel recentemente, o parlamento de Israel esvaziando poderes da Corte Suprema daquele país, que, não obstante, até o presente momento, ainda não tem instituído ou criado a sua primeira ordem jurídica interna, ou seja, a sua primeira Constituição Federal. Davi, o parlamento, há 2 meses, aprovara uma reforma no Poder Judiciário no sentido de esvaziar e, por que não dizer, diminuir os poderes dos ministros da Corte Suprema de Israel, que até o presente momento, repito-se, não tem ou não for ainda agraciado com sua primeira Constituição escrita. Também já foi objeto de um vídeo-aula que está postado aí nos 2 canais, Dr. Sabino, Dr. Carlos Sabino e Sabino Advocacia News. Você pode acessar, se inscrever em ambos e ter acesso a vídeos muito importantes que você irá se identificar de alguma forma com o que eu falo, nos mais diversos vídeos, nas mais diversas e relevantes temáticas de direito constitucional, direito internacional, geopolítica. Em muitos falo também da lei de Deus, Tribunal de Cristo, ativismo judicial, trânsito, constitucionalismo. Falei também sobre uma matéria do diretor da NASA, a saber, Bill Nelson, que prometeu no corrente mês, ou seja, mês de agosto do corrente ano, fazer um relatório sobre a existência ou não de OVNI, de vida extraterrestre fora da Terra, de objetos estranhos
voadores não identificados, etc. Também fiz um vídeo, está postado no presente canal. Mas voltando para o nosso conceito de constitucionalismo abusivo, apenas para você ter uma ideia e entender o que significa dado instituto, você que de alguma forma não é da área jurídica, e até para muitos que são, mas não são especialistas em direito constitucional. Vou dar um exemplo. Imagine Hitler. Quem não sabe, Hitler é o grande protagonista de ter matado mais de 6 milhões de judeus. E ele, por meio de uma tese de uma raça pura, defendeu a raça pura, não obstante ele nunca ter sido nem alemão, e era baixinho, e era austríaco, assim como Kelsen. Mas o fato é que Hitler, por meio do Holocausto, nos campos de concentração de Auschwitz, matou mais de 6 milhões de judeus. Bem como Hitler na Alemanha, Stalin e Mussolini, respectivamente, um na Itália e outro na antiga União Soviética. E no caso de Hitler, o povo chamava nas ruas de príncipe. E a partir do momento em que o povo o chamava de príncipe, era como se o povo estivesse referendando o governo de Hitler, por mais perverso que fosse. E aí me vem à mente uma obra transcendental de Hans Kelsen, que também já foram objeto de um vídeo-aula, que eu falo do constitucionalismo, viajando pelos contratualistas de John Locke, por meio dos dois governos sobre tratados sobre o governo civil. Mas Kelsen escreveu uma obra para saber a teoria pura do direito. O que ele dizia à época era que o que importa é saber que a norma existe, não importa se essa norma seja boa ou ruim. E a partir do momento, com base nessas premissas, em que Hitler tivera seu governo, em tese, legitimado pelo povo quando o chamava de príncipe, ele acabara, por mais cruel e sanguinário que fosse o seu regime, tendo seu governo legitimado. E isso aí a gente pode citar como uma espécie de constitucionalismo abusivo, onde muitos governantes, autocratas, como Putin, como muitas monarquias absolutistas, como existe ainda muitos, notadamente na área do Oriente, Coreia do Norte, Arábia Saudita, etc., lançam mão de decretos presidenciais até para se perpetuar no poder, não obstante o decreto ser um instrumento legal e constitucional, portanto, que dá poderes aos mais diversos chefes de Estado e de governo. Outro sim, quando ele é usado fora da finalidade do bem maior e do bem comum, violando os postulados do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E apenas para você ter ideia da importância desses princípios implícitos na nossa Constituição de 1988, qual seja, princípio implícito da razoabilidade e da proporcionalidade, Israel, o Parlamento de Israel, um mês e pouco, aprovaram uma reforma no Poder Judiciário, notadamente para esvaziar ou diminuir o poder dos ministros da Suprema Corte do delicado país, com base exatamente no princípio da razoabilidade. Haja vista não existia uma Constituição posta e escrita, portanto, no respectivo país, não obstante o mesmo ter sido reconhecido como Estado soberano desde ISO de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU, União das Nações Unidas. Mas o fato é que os mais diversos governos autocráticos ou tiranos, ao longo da história, vêm se valendo de uma espécie de constitucionalismo abusivo, democracia abusiva, para justificar sua própria torpeza, sem nenhum demérito daqueles que pensem em sentido contrário, tampouco tem a menor pretensão de esgotar a matéria. Pois isso é democracia, quando defendia o grande premier, a saber, o ex-ministro britânico Winston Churchill, quando discursava em Idos de 1947 na Casa dos Comuns,
que é o parlamento britânico. Mas o fato é que o constitucionalismo abusivo, segundo David, americano, escritor best-seller, colega advogado também, ele se manifesta pelos mais diversos viés. Ele chega a criticar as democracias da Venezuela, dos países aqui do Mercosul. Mas o constitucionalismo abusivo também se exterioriza em outros tipos de democracia, bem como em nossa Constituição temos o artigo 3º da ADCT, e para quem não sabe, a ADCT é ato das disposições constitucionais transitórias, quando a nossa última Constituição de Itos, de 1988, cujo seu maior protagonista fora Ulisses Guimarães, o pai da Constituinte, na época composta por 250 artigos, hoje em tese foi acrescido mais um, 251, já temos só na DCT 114 artigos, emendas, mais de, no mínimo, 128 emendas constitucionais, diversamente do federalismo norte-americano, que não obstante o Brasil, em que pese ter se espelhado no federativo norte-americano, ao revés, quando fazemos uma espécie de acariação com o nosso sistema em relação ao sistema norte-americano, é ipsilídeos diferentes, antagônicos, ou seja, enquanto nossa Constituição tem 250 artigos, 251 com a nova, mais um otorgado pela DCT, 114 artigos somente na DCT e 128 emendas, ao revés, quando estamos diante da Constituição norte-americana, que já conta com um expressivo 236 anos, somente conta com 7 artigos e, salvo melhor juízo, somente sofreram 27 emendas. E no seu primeiro artigo da Carta, desses 7 artigos que compõem a Constituição norte-americana, ele fala do princípio da razoabilidade. E aí você vê a importância dos contornos e alcance desse sagrado e transcendental princípio constitucional que foi aplicado na decisão do Parlamento de Israel para esvaziar o poder da Corte Suprema, e está também, salvo melhor juízo, no artigo 1º da Constituição norte-americana, que também foram objeto de um vídeo-aula, onde eu falei da independência das 13 colônias britânicas, que hoje representa os mais de 50 estados soberanos dos Estados Unidos. Falei da importância da Estátua da Liberdade, que foi construída por força de um acordo feito entre a França e os Estados Unidos. A França se comprometeram a construir a estátua e os Estados Unidos, à época, se comprometeram a construir o pórtico, ou seja, a estrutura da estátua. E depois de alguns anos, a França levou um ano para transportar o navio, e essa estátua tem 7 arcos. Cada 7 arcos desses representa, em um primeiro momento, os 7 continentes: americano, América do Norte, América do Sul, asiático, africano, europeu, etc. E também os 7 arcos da Estátua da Liberdade representam os 7 oceanos. E por último, porém não menos importante, existem 25 janelas no topo da Estátua da Liberdade, que representa as 25 joias dos Estados Unidos, apenas a título de informação e a guisa de informação. Mas o fato é que os franceses construíram a Estátua da Liberdade e doaram e presentearam os Estados Unidos para comemorar os primeiros 100 anos de independência das 13 colônias americanas que até então eram dependentes do Reino Unido. Mas voltando para o constitucionalismo abusivo,
Porque o sinalismo abusivo, em que pesa, ele se exterioriza e se espalha pelos mais diversos tipos de democracia, sejam elas autocráticas, sejam elas parlamentares, monarquias parlamentares, como existe a maior parte do Reino Unido, diversamente de países do Oriente, como a Arábia Saudita e os demais 7 países do Emirado Árabe, que aplicam uma espécie de monarquia absolutista, onde o rei concentra, é chefe não somente de governo, mas de Estado. Mas o fato é que o constitucionalismo abusivo, em que pese, vem sendo também disseminado no Brasil, notadamente pela pessoa do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, quando, novidade no bojo da ADPF 662 do Distrito Federal, fazer algumas balizas sobre os contornos e alcance do elencado instituto, a ponto de firmar a tese no sentido de estabelecer, abre aspas, ser inconstitucional norma que, a pretexto de regulamentar determinada norma inconstitucional, portanto, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. Veio, portanto, que no bojo da ADPF 662 do Distrito Federal, o eminente ministro constitucionalista, a saber, Dr. Roberto Barroso, é pedagógico quando traz a bala e a discussão no bojo da ADPF 662, que, salvo meu juízo, tratava ou versava sobre LOAS, que é assistência ao portador de deficiência, idoso, que não tem renda, que é portador de alguma deficiência e que não tem nem renda superior a 25% do salário mínimo, e foi ampliado esse rol. Mas o fato é que a elencada tese do constitucionalismo abusivo vem sendo disseminado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, notadamente no bojo do julgamento da ADPF 662 do Distrito Federal, onde ele pacificara a tese, formara a tese no sentido de considerar inconstitucional norma do poder emanada do poder legislativo, que, a pretexto de regulamentar determinada outra norma infraconstitucional, porque nós temos uma Constituição, a luta de 1988, composta por 250 artigos. Dentre elas existe no mínimo 3 tipos de norma: norma de eficácia plena, que é a ratificácia imediata, norma de eficácia limitada, que depende de uma norma infraconstitucional para regulamentar dada matéria, e norma de eficácia contida, como é, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que trata-se, portanto, de uma norma de eficácia contida. E não à toa o Supremo Tribunal Federal já deliberara acerca dos contornos e alcances da constitucionalidade ou não do exame de ordem, na época, cuja relatoria fora do ex-ministro aposentado, a saber, Marco Aurélio, que gostava muito de dizer que havia estudado na Faculdade de São Francisco, e também gostava, por via reflexo, de dizer que o processo não se julga por capa. E aí, nesse ponto, eu tiro o chapéu para o eminente ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, doutor Marco Aurélio, que não deve mesmo processo ser julgado por capa, processo se julga por conteúdo. E não à toa existe um princípio: onde existe a mesma razão, deve se aplicar o mesmo direito. Não há razão para você ter a mesma razão, A, B, C ter a mesma razão, e ao revés ser aplicado o direito diverso. Não existe razão. Nesse ponto, tiro o chapéu para o eminente ex-ministro Marco Aurélio, que gostava muito de defender a elencada tese. Mas o fato é que a Constituição Federal, ela colocou na ADCT, que hoje tem no mínimo 114 artigos, o artigo 3º. E o artigo 3º é pedagógico e literal, no sentido de dizer, vou ler a literalidade do respectivo artigo 3º da ADCT. Para quem não sabe, repita-se: ADCT significa
ato das disposições constitucionais transitórias. E em seu artigo 3º, assim assevera, abre aspas, a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. E aqui o detalhe, não obstante o nosso Congresso, o nosso Parlamento ser composto por bicameral, ou seja, duas casas, casa baixa e casa alta, casa baixa composta por 513 deputados, dividido por um H de humanismo, pela casa alta com 81 senadores que representam os respectivos estados das federações, e a casa baixa defende o povo e a alta os 27 estados da federação e do Distrito Federal. A casa alta, composta por 81 senadores, é considerada como uma casa revisora, ou seja, a maior parte das matérias começam a ser processadas na casa baixa da Câmara dos Deputados Federais e depois sobe para a casa alta para ser revisada. Mas quando estamos postados diante do artigo 3º da DCT, que é exatamente a previsão para se fazer a devida revisão a partir de 5 anos da vigência, ou seja, logo após a aprovação de 88, 5 anos após, o Congresso Nacional já podia fazer as mais diversas revisões por meio das clássicas emendas constitucionais. E não obstante estarmos postados nosso Congresso Nacional ser bicameral, ser composto por duas casas, diferente, por exemplo, de Portugal, que lá em que pese é um sistema parlamentar unicameral, diferente da Argentina, que é bicameral como o nosso parlamento americano, francês, todos ambos bicamerais. Mas em Portugal, em que pese, felizmente é um sistema unicameral. Mas nós temos um sistema unicameral que consiste exatamente e especificamente quando se trata de revisão constitucional por emenda, quando, por exemplo, as duas casas do Congresso Nacional, em sessão única, deliberam por maioria de votos dos presentes do Congresso, ou seja, 513 deputados e 81 senadores, para fazer a reforma, ou seja, emenda constitucional. E o Supremo Tribunal Federal também, com base nessa premissa do artigo 3º, faz o controle de constitucionalidade na qualidade de guardião da Constituição e de intérprete máximo, segundo o Rui Barbosa, que certa feita, não ouvidado em dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. E não à toa, Rui Barbosa ficara conhecido como a Águia de Haia, quando discursara no Congresso em Haia. Mas o Supremo Tribunal Federal, à luz do artigo 3º, ele faz também revisão constitucional em nossa Constituição de 1988, quando ele, por exemplo, usa o Instituto Jurídico da Mutação Constitucional, que, para quem não sabe, mutação constitucional é uma espécie de revisão constitucional que o Supremo faz sem alteração de texto. E aí, por meio da interpretação conforme a Constituição, em ato contínuo, o Supremo dá concretude, efetividade à elencada revisão que ele faz sem alteração de texto. E aí, usando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade com base na devida subsunção ao contexto jurídico, político, econômico, social e etc., em que pese, acaba também fazendo uma espécie de revisão constitucional que, por via reflexa, acaba denotando uma espécie de ativismo judicial, que já falei também, que existe do bom e do ruim, como diz o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e existe não somente do bom e do ruim, ativismo judicial, e o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em 7 das suas obras de direito constitucional, é pedagógico quando diz que ativismo judicial, não obstante o eminente ministro atualmente falando em tese sobre a perspectiva acadêmica que o Brasil, não existe ativismo judicial no Brasil, isso é uma lenda, mas o mesmo também já foi pedagógico quando, em determinado momento, salvo o juiz de suas obras de direito constitucional, ter comparado, por exemplo, ativismo judicial com o colesterol, que existe do bom e do ruim.
fora peremptório e pedagógico nesse sentido. Se existe o bom e o ruim, o lógico que ele estava dizendo é que existe ativismo negativo e positivo. E todo ativismo judicial positivo, ele deve ser bem-vindo, pois serve exatamente para suprir lacunas das mais diversas do poder estatal. Veio, portanto, que ao longo de mais diversas democracias não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance do constitucionalismo e da democracia abusiva. Mas o fato é que o constitucionalismo abusivo nos leva a responder a pergunta objeto do nosso estudo de hoje, que é exatamente por que no Brasil, às vezes, por que no Brasil se faz tudo, no mínimo, 2 vezes. Eis a questão. E aí, depois de falar do constitucionalismo abusivo ou das democracias abusivas, de falar sobre o ativismo judicial, de falar sobre a injustiça epistêmica da lavra de Miranda Frischer, que desde 2007, em sede de uma erudita tese de doutorado, vem defendendo, chego no ponto para responder a nossa pergunta de hoje, que não se faz calar, que é exatamente por responder a razão pela qual o Brasil se faz tudo no mínimo 2 vezes. Ou seja, se faz tudo 2 vezes na educação, na saúde, na segurança pública, em especial no âmbito dos 3 poderes. Existe, por exemplo, o princípio federativo da independência dos poderes, artigo 2º de nossa Constituição, quando é literal ou pedagógica, quando fala da independência dos poderes. Independência dos poderes. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. E aí o parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Estamos a falar do sufrágio universal. Aí o artigo 2º, são poderes da União independentes, harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, ou seja, estamos a falar do clássico princípio federativo da independência dos poderes, não obstante, em tese, dado comando às vezes não ser ipsilis, ou seja, literalmente obedecido. E esta é a razão pela qual, quando falamos de ativismo judicial, muitas pessoas entendem o ativismo judicial somente quando determinada decisão judicial em ato contínuo fere de morte o princípio federativo da independência dos poderes. E eu, quando falei sobre o ativismo judicial, disse que não é somente por aí. Falar de ativismo judicial não vem sendo tarefa fácil. Exatamente por se tratar de um tema sensível, porém necessário, em muitas ocasiões em que existem omissões estatais, existem teratologias que devem ser sanadas pelo Poder Judiciário, e aí entra em ação o ativismo judicial do bom e positivo, portanto. Os procuradores das mais diversas fazendas públicas, estadual, municipal e federal distrital alegam o clássico princípio da reserva do possível,
na maior parte das vezes, na defesa de suas autarquias, da União, do Estado, das fundações públicas, etc., para não cumprir determinada política pública e até mesmo determinadas decisões judiciais. Mas já é pacífico na jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que quando estamos postados diante de direitos sensíveis da dignidade da pessoa humana, inerente aos direitos mínimos da dignidade da pessoa humana, ao revés, não se deve aplicar o princípio da reserva do possível. Exatamente porque não se aplica o princípio da reserva do possível quando estamos postados ou diante de direitos inerentes, intrínsecos, ao devido exercício da dignidade da pessoa humana, como direito à saúde, à educação, à segurança pública, à moradia, direito do estrangeiro, direito das crianças, direito dos menores, dos refugiados, dos apátridas e etc. E é esta a razão pela qual, começo já respondendo a pergunta do nosso título de hoje, por que o Brasil se faz tudo, no mínimo 2 vezes? Por exemplo, educação. Educação, a gente paga os nossos impostos. É para ter direito de educação de ponta. Não somente na universidade, mas desde o jardim de infância. Recentemente, desde 2017, houve o Congresso Nacional, fez a revisão na educação, no ensino médio, alterando a carga horária de 1.200 horas, ou seja, de 1.800 para 3.000 horas anual. Criou uma espécie de currículo nacional comum, e isso é muito importante para uniformizar o currículo para todo o Brasil, que não é justo. Existia um exame nacional como o do Enem, o exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, para uma pessoa que estuda na USP, na Unicamp, no IT, nas melhores universidades do país, concorrer com pessoas que estudam em universidades que hoje, salvo melhor juízo, já tem no mínimo 1.750 a 1.800 cursos jurídicos oferecendo curso de direito no país. Também foi objeto de um vídeo aula. Brasil, em que pese, tem em torno de 1.800 a 2 milhões. 1.800.000 a 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Desses 2 milhões inscritos, 2.100 são advogados portugueses advogando no Brasil por força do acordo desde 2015, que foi o momento em que o Parlamento português aprovaram o primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal, por meio da Lei 145 de 2015, regulamentando o artigo 47, primeira parte, que é ipsilício, ou seja, quase a mesma coisa, de forma mais ampla, do nosso clássico artigo 5º, inciso 12, que trata de uma norma de eficácia contida do direito das profissões que foram objeto de uma ADI para saber a constitucionalidade ou não do nosso exame. E o Supremo Tribunal Federal disse ser literalmente constitucional a Lei 8.906, que instituíra o exame de ordem, doravante exigindo de cada bacharel em direito, para exercer o seu humus de advogado, na acepção jurídica do artigo 133, 131, 132, 133, 134, 135, estamos a falar dos advogados da AGU, e por via reflexo também dos advogados públicos, estadual e federais da União, precedendo a aprovação do exame de ordem, que é feito em 2 fases, primeira e segunda fase, prova objetiva na primeira e subjetiva na segunda. Portugal, ao revés, julgara inconstitucional o exame de ordem antes de 2015, que fora criado por uma portaria do próprio Conselho, e aí proferiu o artigo 47, primeira parte da Carta Política dos Patrícios. A Corte Suprema de Portugal, a Corte que chamada Corte dos Patrícios, declararam inconstitucional o exame naquele formato,
ato contínuo, estimulando o Congresso português a aprovar o primeiro estatuto dos advogados portugueses por meio da Lei 145 de 2015. E a partir de então foi estabelecido um acordo entre a OAB, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, com a OAB do Brasil, que vinha até então desde então permitindo que advogados brasileiros pudessem atuar lá sem submeter nenhum exame e por reciprocidade os advogados portugueses no Brasil. Mas há 2 meses, em julho, 4 de julho, a Ordem dos Advogados de Portugal, de forma unilateral e por maioria de seus membros, resolveram suspender o elencado acordo. E aí a polêmica está aí, vamos aguardar os próximos capítulos, que também já fora literalmente objeto de um vídeo-aula, onde está postado no presente canal da Cidadania. Convido os senhores e senhoras para assisti-lo. Pessoal, às vezes, em razão de os temas que falo serem muito densos e longos, não à toa, a maior parte das vezes, no mínimo tem 50 minutos, 1 hora, muitos passam até de 1 hora, acabo falando alguma coisa que às vezes não reflete o que eu quero dizer. Mas eu lembro para todos que Tiago 3,12, para além de não sermos perfeito, Tiago 3,12 é pedagógico. Tiago, um dos discípulos de Jesus, quando diz que todos tropeçamos de muitas maneiras, e só aquele que não tropeça que é santo. Como não somos santos, aqui e lá posso, por exemplo, tropeçar em alguma palavra. Se você observar, quando eu observo, eu faço retificação em tempo. Quando não observo, você está aí, pode fazer uma crítica de caráter construtivo, que será bem-vinda. Bem como, novamente, convido o senhor e senhora para se inscrever. Se você chegou até este momento, é porque algo que eu estou a falar deve ter significado com você. Razão pela qual convido novamente para se inscrever no presente canal, compartilhar para a gente vir o maior número de pessoas, deixe seu like, faça seu comentário, faça a sua sugestão de temas que gostaria que eu falasse. Será muito bem-vindo, analisarei e dentro da grade do presente canal farei o respectivo comentário com o maior prazer. Outro sim, gostaria também de informar para os senhores e senhoras que não conhecem a rotina do presente canal, que doravante o presente canal terá vídeo, eu costumo postar vídeo geralmente na terça-feira, então fique na expectativa para toda terça-feira, vídeos novos, e toda sexta-feira, geralmente a partir de 6 da noite. A partir do momento em que vocês começarem a se inscrever no presente canal, compartilhar, interagir comigo, também me dará a oportunidade de fazer lives ao vivo sobre as mais diversas temáticas do direito da cidadania, direito à saúde, direito à segurança, direito a contratos de compra e venda de veículo, de imóvel, direito previdenciário, direito de trabalho, etc. Razão pela qual lhe dou outra razão para se inscrever no presente canal, compartilhar, interagir, passar a interagir comigo, passar a ter a devida intimidade, pois na vida não há ninguém tão rico que não precise de algo, ainda que esse algo seja uma inscrição no presente canal, um like, um comentário. Assim como não existe ninguém tão pobre que não possa compartilhar com algo ou contribuir com algo, ainda que esse algo também, por via reflexa, seja uma inscrição no presente canal, não custa nada. Se estou fazendo, por exemplo, tirando tempo, encontrando tempo
para fazer mais diversos vídeos, aulas de forma gratuita, para compartilhar diariamente com os senhores e senhoras para te ajudar no direito da cidadania. Igualmente, por via reflexa, não custa nada você se inscrever no presente canal, interagir, deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, para que eu possa não somente melhorar e aprimorar o conteúdo, como a didática também. Dito isto, volto para o nosso estudo de hoje, que é exatamente responder a pergunta: por que o Brasil se faz tudo, no mínimo, 2 vezes? Bem como a saúde. A gente paga nossos impostos, a gente era para ter saúde de ponta, mas na verdade existe hoje no mínimo 3 tipos de saúde. A saúde pública, que é aquela que todos têm, basta ter o cartão do SUS. Tem a saúde complementar, que é aquela que o SUS não dá conta, e aí faz credenciamento com a rede complementar e paga com a tabela do SUS. E quando o SUS ainda não dá conta, existe a saúde suplementar, que são os clássicos planos de saúde. Mas o fato é que, na maior parte das vezes, para a gente ter saúde, a gente tem que pagar 2 e às vezes até 3 vezes. Paga a primeira por meio dos impostos, a segunda por meio de um plano de saúde, e às vezes tem que pagar até a 3ª vez um advogado para entrar na justiça. A saúde suplementar, que são aquelas hipóteses em que você está na fila do SUS, na fila da regulagem, e você tem um problema sério que ali na regulagem, que não pode esperar por eletivo, cirurgia eletiva, e aí você precisa contratar um advogado, depende da situação. O advogado pode conseguir transferir você para um hospital Onofre Lopes, federal, um hospital da polícia, e se não tiver vaga, pode transferir você até para qualquer hospital particular a ser custeado pelo SUS. Também já escrevi 2 videoaulas sobre o direito que você tem na saúde. Está aí postado nos 2 canais, Dr. Sabino, Dr. Cláudio Sabino e Sabino Advocacia News. É só colocar no endereço do YouTube que vocês irão ter acesso a esse conteúdo que poderá ser útil para o seu dia a dia, para a sua família, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho e etc. Mas quando eu digo que no Brasil se faz tudo no mínimo 2 vezes, não somente na saúde, a educação. A educação a gente paga os impostos para ter educação de ponta, mas na prática nem sempre é assim. Filho dos ricos estuda desde o jardim de infância até o 2º grau em escola particular. E aí, como a qualidade do ensino é ipsilítis, ou seja, superior à maior parte da escola pública, é claro que aqui e acolá existem algumas exceções. Nós estamos aqui falando da regra, não da exceção. E aí, quando chega no nível superior, os ricos, que estão mais preparados, acabam tomando as vagas, a maior parte das vagas dos cursos na universidade. E não à toa foram criadas os clássicos direitos afirmativos com base na isonomia material, que consiste exatamente em tratar os iguais desigualmente, na medida de sua desigualdade e no limite da lei, com base neste clássico princípio da isonomia material. Em ato contínuo foram instituídos os clássicos direitos afirmativos das crianças, das mulheres, dos idosos, dos negros, dos pardos, dos índios e recentemente dos quilombolas. Foi incluído para também poder ter cotas na universidade e até em concurso público. Falei também sobre a injustiça epistêmica da lavra da eminente filósofa britânica Saber Miranda Fisher, que desde 2007 vem disseminando a tese da injustiça epistêmica testemunhal e hermenêutica, onde as pessoas muitas vezes são julgadas pela sua condição social, econômica, sua mera identidade, opinião ideológica, religiosa e até mesmo orientação e opção sexual, que são diversas. Esta é mais uma razão para você que chegou até o presente momento se inscrever no presente canal, chamar o maior número de amigos, vizinhos, etc. para fazer o mesmo, para você poder diariamente contar com 2 canais da cidadania e contar com este que estávamos a falar, com este advogado constitucionalista, esse justo filósofo, que no presente canal
para além de você ter um advogado da cidadania, sobre a saúde, sobre a segurança pública, sobre direito imobiliário, direitos contratuais, direito à saúde, trabalho, previdência, etc. Você também tem um canal de autoajuda onde eu falo de filosofia. Você também tem, quando a gente não resolve o problema na primeira e na segunda, nós temos também a plataforma do Tribunal de Cristo. Poder recorrer ao Todo-Poderoso. E esta é a razão pela qual convido novamente para se inscrever no presente canal, interagir, se fazer presente no presente canal, compartilhe, deixe a sua sugestão do que problema que você está passando, de uma temática que você gostaria que eu falasse, de um problema que você está, e aí você diz, eu estou passando por isso, e aí eu faço um vídeo aula falando sobre essa temática que você está a passar, não somente para te ensinar como sair do problema, como também servir de parâmetro e de exemplo, de modelo para pessoas que ao longo do tempo e no mundo todo pode estar passando por problema idêntico ao seu. Então, o fato de você se inscrever no presente canal, de você deixar a sua opinião, você externar seu problema, para além de você possibilitar que eu possa te ajudar, por via reflexo, você também estará ajudando milhares e milhares de pessoas que estão me ouvindo no YouTube, que é uma plataforma internacional, o mundo todo tem acesso. Razão pela qual não perca tempo, clique aí e se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com várias pessoas, se torne íntimo, se torne parte integrante, se torne membro deste canal, para que ele cresça. E você cada dia possa contar com o canal da cidadania para te ajudar nos mais diversos assuntos inerentes ao devido exercício da cidadania. Dito isto, volto para a temática dizendo que o Brasil é um dos únicos países que, no mínimo, pagamos tudo ou fazemos tudo duas vezes. Saúde, pagamos impostos, para ter saúde temos que pagar 3 vezes. A primeira através de imposto, a segunda através de um plano de saúde e quem não tem nem o primeiro nem o segundo, ou no caso o segundo, tem que contratar um advogado para uma saúde suplementar, ou seja, para ser transferido para um leito de hospital particular. E a segurança pública é do mesmo jeito, a gente paga a segurança pública, mas para ter todo mundo vive preso dentro de casa. As pessoas vivem presas dentro de casa, cheias de grades, cerca elétrica, câmera de segurança, etc. Ou seja, provando que no Brasil, a gente para ter segurança também, para além dos impostos, a gente tem que contratar segurança particular, a gente tem que contratar câmera de segurança, cerca elétrica, os mais diversos ofendículos, como fala o direito penal. Ofendículo, para quem não sabe, são todo tipo de proteção, cerca elétrica, cachorro, etc., que as pessoas utilizam para se proteger, pois o Estado não consegue, em sua grande maioria, proporcionar a segurança que cada um de nós merecemos. Por último, porém não menos importante, para caminharmos para o fim do presente estudo temático, também não é nem um pouco demasiado lembrar, no ponto, contudo, que o Brasil, quando estamos a falar dos 3 poderes, a saber, poder executivo, legislativo e judiciário, pasmem-se, também se faz tudo no mínimo 2 vezes. Ou seja, existem as funções básicas e típicas dos 3 poderes, bem como o poder executivo é para executar as políticas públicas, econômicas, sociais, educacionais, moradia, segurança pública, saúde, moradia, etc. O legislativo, representando cada um de nós por meio do sufrágio universal, criando ou instituindo as mais diversas leis de caráter infraconstitucionais.
Supremo Tribunal Federal, o papel é de julgar, mas ao longo do tempo, até mesmo em razão de muitas omissões, de manifestas omissões estatais, foi obrigado a se fazer presente e a intervir através de seu dirigismo estatal, jurídico, colocar peso e contrapeso na balança do direito que está disparitária, pois a balança do direito significa que ela tem que estar paritária. Quando um lado está mais alto do que o outro, houve uma violação do direito. E não à toa, a cada direito violado gera uma pretensão. Artigo 189, Código Civil 2002. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Quem comete ato, quem abusa de direito por via reflexa também comete ato ilícito. Artigo 186 e 187. E esta é a razão pela qual, desde o primeiro vídeo aula, há quase 3 meses no primeiro canal, e esse há mais de um mês, e desde já também agradeço tanto o primeiro canal do Dr. Sabino, que já tem mais aproximadamente 2.300, 2.400 que me segue nos últimos 2 meses e meio, e esse canal que só tem pouco mais de um mês, já está quase batendo o recorde do anterior, com mais de 2.000 até ontem, 2.200, 2.300. Obrigado. Todos esses 2.200, 2.300, tanto do presente canal como do outro. E se não se inscrever no presente canal, se você está me seguindo, porque algo que eu falo aqui você está se edificando, está te ajudando de alguma forma. Então se inscreva no presente canal. Mas o fato é que, em sede dos 3 poderes, existem as funções típicas e atípicas. Típicas do poder executivo de executar as políticas, as mais diversas políticas públicas, o legislativo de legislar, e o executivo e o judicial de julgar. Mas ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitar o verdadeiro contorno da função e da competência dos 3 poderes. Notadamente quando estamos postados diante do Poder Judiciário, que ordinariamente ou atualmente vem sendo obrigado a fazer as mais diversas intervenções ou dirigismos judiciais por meio do ativismo judicial, que quando é de caráter eminentemente positivo, deve ser bem visto, deve ser bem-vindo, mas quando é para suprimir, retroceder direitos, violar o direito à dignidade da pessoa humana, violar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, porque, como se fala, quando estamos a falar de ativismo judicial, temos que observar a cláusula de reserva de plenário, temos que observar, em tese, o princípio da reserva do possível, que não se aplica quando estamos postados diante do devido exercício e o direito sensível à dignidade da pessoa humana. O direito federativo não deve ser observado, deve ser mitigado ou relativizado, portanto. Quando estamos diante de manifesta e visível violação aos mais diversos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Ao revés, quando estamos diante de normas de responsabilidade fiscais, que se de um lado as demandas sociais são infinitas, ao revés do outro, os recursos são limitados e submetem à lei de responsabilidade fiscal. E esta é a razão pela qual, ao fazermos ativismo judicial, notadamente o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, ele utiliza a devida ponderação adequada, ou deve pelo menos fazer, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob a perspectiva dos direitos da dignidade da pessoa humana, para fazer a devida dosimetria do que pode ser objeto de ativismo judicial ou dirigismo judicial e o que não pode. Mas o fato é que, não obstante o Congresso Nacional instituir as mais diversas normas versando sobre os mais diversos direitos, direitos e obrigações,
dos cidadãos, na maior parte das vezes, muitas dessas normas acabam desaguando e caindo no Supremo Tribunal Federal, parando no Supremo Tribunal Federal para fazer o controle de constitucionalidade, como por exemplo, fora feito quando o Supremo Tribunal Federal foi analisar a constitucionalidade ou não do artigo 139, inciso 6º do CPC de 2015, e na ocasião entendeu ser constitucional o respectivo artigo, no sentido de permitir a suspensão de CNH, de passaporte, até mesmo o direito de participar de concurso público, de devedores. Por devedores se entende devedor quanto mais aquele que não paga porque não quer, porque já fiz uma aula também, alertando os devedores, pessoas que têm contrato ativo de alienação fiduciária e mais diversos contratos, para procurar resolver. E disse também que o juiz só pode deferir uma medida atípica extrema dessa quando ele estiver diante de uma flagrante desvio de finalidade, diante de um devedor quanto mais que não paga porque não quer. E para além dele ter que cumprir aquela ordem cronológica do artigo 835, de dinheiro até penhora de direito aquisitivo, não é suficiente ainda, ele tem que ter um grau de certeza de 99% igual ao DNA, e quem diz isso sou eu, se não der mérito aquele que pensa em sentido contrário, tampouco tem a pretensão de esgotar a matéria. Mas a própria decisão do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI, 5941 do PT, fora pedagógico em estabelecer balizas para todo juiz observar caso a caso, ou seja, o juiz somente pode aplicar essa medida atípica prevista no artigo 139, inciso 6 do CPC, se ele observar, se ele estiver diante de um devedor quanto mais, que não paga porque não quer, que vive ostentando em redes sociais altas viagens, altos carros e etc. E para além disso, quando ele esgotar as 12 medidas que começam de dinheiro até a última de direitos aquisitivos do artigo 835, e mesmo que ele esgote tudo isso aqui, ainda não é permitido a tomar a medida típica do artigo 139, sob pena de responder por abuso da autoridade e demais medidas legais cabíveis. Ele não pode jamais, repita-se, decretar a medida típica se está diante de uma pessoa desempregada, uma pessoa que não paga porque perdeu renda, uma pessoa que não paga porque não tem patrimônio, uma pessoa que não paga porque não tem mesmo como pagar. Somente em casos extremos em que ele está vendo que a pessoa tem dinheiro, vive ostentando em rede social, tem emprego, tem condições, e não à toa o STJ vem permitindo penhora de 20% até 30% em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, mas vem permitindo penhora até de 30% de salários. Mas tudo isso aqui para o juiz aplicar uma medida extrema dessa, prevista no artigo 139, inciso 6 do CPC de 2015, referendada às inteiras pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese, ele deve fazer toda uma ponderação, uma cognição adequada, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ter prova contundente de que o devedor não paga porque não quer. Pois, se diverso for, ele estará prolatando uma decisão teratológica nula de pleno direito e também irá ser responsabilizado com abuso de poder, improbidade administrativa, prevaricação, advocacia administrativa e etc. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o Brasil é um dos únicos países
que se faz no mínimo tudo duas vezes, exatamente em razão de nossa democracia ser composta por um sistema bicameral, composta por duas casas, casa baixa e casa alta, 513 deputados, representando o povo, dividido por um H de humanismo, pela casa alta, composta por 81 senadores que representam os estados e o Distrito Federal. Mas quando estamos postados diante do artigo 3 da ADCT, o Congresso Nacional se reunirá em sessão unicameral quando eles estão diante de deliberação ou apreciação para emenda, apreciação de emenda à Constituição, ou seja, de revisão à Constituição. As duas casas se unem, é a única sessão prevista, artigo 3º da ADCT, por maioria dos membros do Congresso Nacional, e para quem não sabe, o Congresso Nacional é composto pelas duas casas, 503 deputados e pelos 81 senadores, e quando estamos diante do comando do artigo 3º da ADCT, que prevê revisão por meio das emendas, e hoje não à toa já temos no mínimo 128 emendas, até a última atualização. Se tem mais eu não vou atualizar. 115 artigos na ADCT e 251 artigos na Constituição, otorgado pela própria ADCT. Se temos, por exemplo, hoje, se o Brasil faz tudo no mínimo duas vezes, é porque existe um sistema que permite uma espécie de constitucionalismo abusivo, às vezes, em tese. Aí entra a necessidade de um ativismo judicial que deve ser positivo, do bom, pois quando é negativo, ele deve ser rechaçado, quando ele tem por norte suprimir, praticar retrocessos sociais, políticas sociais e etc., deve ser rechaçado. Quando ele está eivado de abuso de poder e de autoridade, deve ser rechaçado. Quando ele está eivado de desvio de finalidade, de prevaricação, deve ser rechaçado. Quando ele está eivado ou contaminado por algum vício de legitimidade e ilegalidade, por via reflexa, também deve ser rechaçado. Mas quando estivermos postados diante de um ativismo positivo e bom, portanto, ele deve ser agraciado e referendado às inteiras, pois o mesmo se faz extremamente necessário para o equilíbrio da balança, da paridade do direito, que a cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Se no Brasil, ao revés, se faz tudo duas vezes, no mínimo, na saúde, na educação, na segurança, é por mera omissão estatal e por falta de vigilância e fiscalização de cada um de nós, que a cada 4 anos, por meio da eleição majoritária, nos dirigimos mano a mano, só nós, você e a urna, para escolher 513 deputados e 81 senadores que irão decidir pelo nosso futuro. Razão pela qual finalizo em uma última síntese conclusiva o projeto de estudo temático, no sentido de dizer que o ativismo judicial, que o constitucionalismo abusivo, a injustiça epistêmica testemunhal e hermenêutica, em que pese, somente deve ser referendada ou aceita, portanto, se a mesma estiver revestida da mais ampla e irrestrita legalidade e legitimidade, agindo assim, o difícil é errar. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do presente vídeo aula. Se gostaram, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o número de pessoas, deixe seu like, como já havia dito a Lures,
Sinta à vontade, faça seu comentário de forma educada, elegante e respeitosa. Sobretudo, também compartilhe, deixe sua opinião para comunique-me ao eventual problema que você esteja passando sobre as mais diversas temáticas que diariamente eu delibero com vocês. Ou seja, não façam a menor cerimônia, tampouco hesitem em me informar o problema que você se encontra, seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área do direito penal, seja na área do direito previdenciário, na área de direito imobiliário, seja o problema que for, que envolva as mais diversas ramificações do direito constitucional. Estarei ávido e disposto a te ajudar. Razão pela qual não perca tempo. Se inscreva no canal, faça seu comentário, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, comente o problema que você se encontra para que eu possa te ajudar de forma mais concreta e efetiva. Fique com Deus e até a próxima.